vamos orar pela vida dele. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela minha oportunidade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, e quero colocar nas tuas mãos a vida do irmão Sebastião, que vai trazer a tua palavra nessa noite, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, joga por terra todo impedimento, todo embaraço, meu Pai. Que o Senhor venha derramar sobre a vida dele a sabedoria e entendimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu coloco nas tuas mãos em nome de Jesus e te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar aqui, graças a Deus. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha vida, pela minha família. Agradeço por essa oportunidade. Irmãos, eu gostaria de que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Reis. Aleluia a Deus. 1 Reis 17. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja, agradecido ao nome santo do Senhor. 1 Reis 17. Amém? Podemos ler? A minha Bíblia tem palavras que é um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Isso aí não muda nada, é só algumas coisinhas que é um pouquinho diferente. Até já chegaram até a me falar que mas sua Bíblia é muito difícil, sua Bíblia é difícil. Não, minha Bíblia não é difícil. Sei lá, acho que às vezes tem coisas que a gente entende de uma maneira diferente, né? Mas é assim mesmo, né? Todas elas são iguais. Vamos lá, vamos aqui no primeiro, vamos aqui até onde o Espírito Santo me conduzir, né? Um pouquinho longo, mas não vou ler todo não, é só uma parte. Ontem foi pregada a palavra, também foi em 2 Reis, e hoje é em 1 Reis. A palavra que Deus tocou no meu coração, eu vou falar o que eu entendi, né? O que eu entendi, isso é para meditação também. Então, o que diz assim: Elias prendisse grande seca e corvos sustentam. Diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor e dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, ele fez segundo a palavra do Senhor. O Senhor retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne a anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. No 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei
2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim, para meu filho, comê-lo. Comeremos e morremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É só até aqui, igreja. Podem sentar? Glória a Deus. Igreja, isso é muito forte. Eu até temi um pouco porque é forte. Porque a palavra para essa noite de hoje é: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover nessa terra. Igreja, eu achei bem interessante essa palavra, que é muito edificante, né, igreja? Porque nós podemos imaginar como é que um corvo, um pássaro, ele pode alimentar um ser humano. Como é que pode? Mas isso, igreja, isso foi Deus que ordenou. Olha como é bonito. Quando Deus ordena alguma coisa, está ordenado. Se Deus falou pois é. Eu sou, não adianta. Ele ordenou ao corvo levar a comida para quem? Para Elias. Eu posso imaginar, igreja, como que Elias se sentiu. Elias, ele veio de um lugar humilde, um lugarzinho, um vilarejo, um lugar bem distante, um lugar estranho, mas Deus, ele falou: é você, Elias. Oh, glória! E Elias, ele não fez igual Jonas fez, ele fugiu da presença de Deus, mas Jonas também, ele passou por um bocado difícil. Jonas passou por coisas que, olha, não vamos nem... Todos nós sabemos o que ele passou, mas Elias foi diferente. Elias, quando o Espírito Santo tocou para que ele fosse, Elias foi, mas sem dificuldade, porque nós podemos imaginar, igreja, que quando Deus determina uma coisa, está determinado, não adianta. Se ele ordenou para os corvos levar comida e pão para Elias, ele levou, porque o Espírito Santo ordenou que ele fosse para aquelas torrentes, para aquele lugar, um lugar deserto, né, igreja? Um lugar deserto. E ele já sabia, já tinha profetizado que por algum tempo não iria chover, nem orvalho ia cair. Então, eu posso imaginar, isso a Bíblia não está falando, mas eu imagino que Elias também ele se preocupou, porque ele ia para um lugar e os corvos iam levar comida, mas será que aqueles pássaros iam levar comida? Porque o corvo, ele é da família dos corvinos, ele é um pássaro que ele é um tipo diferente. A diferença do corvo para o urubu, que o urubu ele se alimenta de carne estragada, mas o corvo não, além de carne estragada, de carne que não é estragada e de outras coisas também. O corvo se alimenta de tudo. Então foi esse animalzinho, esse pássaro, que levava de manhã e levava também à noite. Agora eu imagino, igreja, como é que pode? Como é que Elias, como é que ele se sentiria naquele lugar deserto, sozinho, esperando o corvo trazer misericórdia? Só Deus mesmo na casa. Mas Deus, ele ordenou. Quando ele ordena, está ordenado, não adianta, porque o corvo estava levando pão, eu não sei de um pão que caía do céu, certamente, que naquele não ia ter padaria, mas aparecia o pão, o corvo levava o pão, de onde vinha a carne também, não sei, mas ele levava. Se a Bíblia diz que ele levava pão e carne, então ele levava pela manhã e também à noite. Eita glória! Imagino eu que Elias, ele devia estar preocupado, que alguma coisa era de acontecer. Porque não era até quando ia ficar esse corvo alimentando Elias naquele deserto, e até quando alguma coisa ia de acontecer. E realmente, igreja,
isso aconteceu. Aconteceu o quê? Depois de algum tempo, aquela torrente, um riacho, aquilo foi secando e secou. Aquele ali secou. Imagino eu que o corvo também já ia se afastar, porque ali ele já não poderia mais ficar naquele lugar. E o que é que acontece, igreja, depois disso aí? Acontece que, depois de algum tempo, a Bíblia fala que, no versículo 18, eu gosto de ler o versículo, porque aqui não sai só da minha boca, sai da palavra de Deus, né? Diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe tomou a Obadias e o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e se sustentou com pão e água. Igreja, eu imagino que enquanto Elias, ele estava naquela torrente próximo ao Jordão, que estava sendo alimentado por o corvo, aquele pássaro, aquele animalzinho. Até então, eu imagino que estava tudo bem com Elias. Eu imagino que Elias estava esperando alguma coisa acontecer. E realmente aconteceu. Mas não aconteceu coisas boas não, igreja, porque quando ele foi se apresentar a Acabe era o esposo de uma mulher, igreja, que essa mulher, segundo os relatos, era pior do que se podemos imaginar. Essa mulher, igreja, era cruel. Essa mulher fazia coisas que jamais ninguém poderia imaginar. Essa mulher chamava-se Jezabel. Essa mulher, pelo que dá para entender, que quem mandava em Israel na época que o rei era Acabe, era Jezabel. Ela fazia o que queria, da maneira que ela queria, da forma que ela queria. É tanto que Jezabel, ela mandava matar os profetas de Deus. Mas ela estava muito dividida. Ela e o Acabe, eles estavam divididos. Com o Deus de Baal e o Deus, nosso Deus. Mas Elias, ele estava sendo enviado pelo nosso Deus. Mas conforme a Jezabel mandava matar o servo de Deus, Elias ficou com medo. Elias temeu, ele temeu muito. E ele chegou até a fugir. Ele fugiu, porque havendo aquela matança, aquele povo morrendo, Elias falou: não, eu vou morrer também. Quer dizer, aí, igreja, foi onde ele perdeu a confiança. Ele passou a desacreditar um pouco, porque Deus enviou para lá, para que ele se apresentasse para esse rei. Mas depois ele teve medo. Ele teve medo também de ser morto, porque muitos estavam morrendo, porque a Jezabel é quem mandava matar. Quer dizer, nesse caso, quem mandava em Israel, como a menina estava falando aí, aquele povo de Israel que somos nós, quem mandava matar era Jezabel, não era o rei Acabe. Era ela que estava mandando naquele país, naquela nação. E ela fazia da maneira dela, do jeito que ela queria. E nós sabemos que essa rainha, essa esposa dele, ela era, segundo relatos, era uma mulher bonita, mas porém era cruel, porque ela se destacava em prostituição, em beleza, em coisas materiais, e ela se achava a tal que podia fazer e desfazer até quando ela quisesse. Mas isso tem um fim, igreja. Nós sabemos que tem, nos dias de hoje, igreja,
esse espírito de Jezabel também atua na vida de muita gente. Atua, tem pessoas que fazem do jeito que quer, da maneira que quer, e se puder, tiver a possibilidade, ele manda até matar. E quantas vidas são destruídas por aí, por esse espírito maligno? Não é pelo Espírito de Deus, não. É pelo espírito do adversário. Que esse espírito de Jezabel, ela se foi. Mas ele está rondando, ele está buscando brecha, procurando brecha. Se achar, ele entra. Ele não entra para fazer nada de bom. É só para destruir. É só pela pura destruição. Mas nós temos, igreja, que se pegar com Deus, verdadeiramente Deus, porque Deus, igreja, Ele é misericordioso e é bondoso todo o tempo. Ele está de braços estendidos para nos receber, e Ele nos recebe. Quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração, mas quando também nós obedecemos a palavra de Deus, porque não adianta buscar a Ele, ir para a igreja e chegar ali na rua, ali fora, entrar o espírito dessa Jezabel e ele fazer da maneira pior possível. Então, irmão, nós temos que obedecer a Ele, e aceitar de todo o coração. Ele se faz presente em nossas vidas. Sim, quando nós buscamos a Ele. Mas quando a pessoa, muitas vezes, nós possamos até perguntar: você já aceitou Jesus? As pessoas geralmente, quase todos falam sim, aceitou. Mas como aceitou? Desobedecendo a palavra de Deus, fazendo as coisas que desagradam a Deus, fazendo as coisas contrárias, as coisas do adversário. Como, por exemplo, a iniquidade que as pessoas estão se perdendo, fazendo as coisas contrárias, que não condizem com o que Deus pede que faça. Mas as pessoas estão desacreditando. Como eu já ouvi hoje aqui da filha dela aí, são pessoas que tiveram, estão tendo uma segunda oportunidade. Mas graças a Deus que tem ela para orar por ele, porque muitas vezes a pessoa não tem força para orar. Mas nós estamos aqui na igreja, hoje nós estamos aqui, já oramos aqui hoje, já apresentamos alguém aqui hoje, para essas pessoas que estão aí fora, para que Deus tenha misericórdia. E Deus tem sim, Ele está de braços estendidos, Ele está só esperando o momento certo, porque quando nós clamamos a Ele, quando nós oramos a Ele, as nossas orações não ficam só debaixo desse teto, chega até a Ele. Isso eu tenho certeza, chega até Ele. Tem coisas que a gente pede e não alcança de imediato. Por quê? Porque Deus, Ele tem o plano, nossos planos são um, e os planos de Deus é outro. Não é os nossos planos de Deus. Porque Deus, Ele se agrada quando nós estamos clamando a Ele, estamos pedindo a Ele, estamos buscando a Ele, estamos obedecendo a Ele. Olha, isso é o que Deus quer que nós façamos. E nós temos que continuar assim, igreja, fazendo a vontade dEle da maneira que Ele quer. Porque o nosso